Glória a Deus. Mais uma vez eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta bela e linda madrugada. Glória a Deus. E para nós meditar um pouco na palavra do Senhor, que é o mais importante de tudo, de todos os cristãos aqui na face da terra. O melhor de tudo é ouvir a voz de Deus. Porque sem ouvir a voz de Deus, não tem como sobreviver aqui nessa terra. Por mais que seja vil o homem, ele necessita de Deus. Glória a Deus. Né? E hoje vamos meditar numa palavra que um dos meus irmãos, Almir, glória a Deus, pregou na Madureira, o qual disse ele que iria ministrar sobre esse versículo, capítulo, versículo que ele ministrou na Madureira. E vamos abrir nossa Bíblia. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Que está escrito assim: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para mim ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. O apóstolo Paulo falando. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, glória a Deus, para que por intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Versículo 18. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. E ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amados, nós sabemos que não é fácil o ser humano viver sozinho, não é bom. Lá no Jardim do Éden, o Senhor, quando ele olhou e viu Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora, ou uma ajudadora, para que interagisse com ele, caminhasse com ele, porque nisso nasceria até uma raiz de solidão no meio, olha. E Deus cortando pela raiz. O Senhor, de fato, ele fez a mulher. Com isso, Adão agora não estava mais só, estava com sua esposa. Show, solidão. É isso que eu quero falar hoje nessa madrugada, sobre a solidão. Mas solidão, quem tem Jesus sofre solidão? Sim ou não? Amados, nós sabemos que o nosso Deus, ele nunca nos deixa só. O nosso Deus, ele nunca nos abandona de maneira nenhuma. Somos nós que viramos as costas para Deus. Mas uma coisa eu lhe digo de certeza: nós nunca estamos só. Elias se sentiu só, Josué se sentiu só, Gideão se sentiu só, Jó se sentiu só e muitos outros se sentiram só. Mas que solidão foi essa que eles sentiram? Eu vou dizer qual foi a solidão. Quando eles se sentiram só, eles sentiram falta de uma conversa com uma pessoa, um ser humano, que pudesse conversar com eles, desse uma palavra de consolo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 16 de 2 Timóteo, quando ele profere a palavra que diz que na minha primeira defesa, ninguém me fez presente. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: que se pelo menos tivesse uma pessoa a qual ele andou, conversou, pregou,
se pelo menos estivesse com ele naquela hora, para pelo menos olhar para ele, para chegar para Paulo e dizer: Paulo, vai em frente, Paulo, você vai conseguir, Paulo, eu estou com você. Eu digo a você uma coisa: grande seria a alegria do coração de Paulo. Mas nem por isso Paulo ele ficou cabisbaixo de maneira nenhuma. Não. Ele falou o que estava dentro do coração, porque Paulo ele não era daquele negócio de falar por trás, ele falava pela frente. Paulo, quando ele profere a palavra, que ninguém se fez presente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: todos se sentindo só aqui no meio desse povo. Humanamente falando, Paulo sentiu falta de uma pessoa que conhecesse ele, uma pessoa que pudesse olhar para ele, como eu falei há pouco instante, para me ajudar. Agora, preste bem atenção, Paulo, ele preso, ele ali estava sendo acusado, e ele profere uma palavra dizendo: para me ajudar. Agora, ajudar como? Ajudar Paulo em quê? Apenas um olhar, Paulo entenderia o recado. Pelos lábios, Paulo entendeu o recado. Lembra-se lá de Ana, esposa de Elcana, quando ela foi orar no templo, que o sacerdote Eli olhou para os lábios delas e entendeu que ela estava clamando. Ela estava reclamando, falando alguma coisa, e ele julgou ela mal. E ela proferiu dizendo: eu não estou reclamando, eu não estou murmurando, eu não estou bêbada, estou amargurada de espírito. Quando Paulo, ele olha, quando a gente chega nesse texto aqui exatamente é a realidade da vida de um missionário, é a realidade da vida de um pastor, é a realidade da vida de um pregador, de todos aqueles que fazem a obra do Senhor. Sempre vai ter um dia que ele vai sentir falta de uma pessoa. E você quer ver coisa? É quando o missionário, ou pastor, a missionária, ou diácono, ou presbítero esteja em outra nação, peregrino em outra nação. Ele sente falta até dos inimigos dele, da terra nascida, da terra natal. E quando a gente olha nesse texto, ele ainda diz bem assim: pelo contrário, todos me desampararam. Paulo dizendo: todos me desampararam. Quando você vê essa palavra, todos me desampararam, você se lembra de que Jesus lá, na ceia. Hoje, a mensagem da ceia foi referente a falando sobre esse assunto de abandono. Quando Jesus disse: eis que chegará a hora e que ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aonde Pedro entra e diz: não. Além que todos lhe abandonam, mas eu não vou lhe abandonar não, de maneira nenhuma. Jesus olha para ele e diz: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E todos os discípulos disseram: nós estamos com Pedro. E quando chegou na hora, o nosso mestre estava lá sozinho. Esse é o final, é uma caminhada. Mas eu digo a você uma coisa: nessa caminhada, como eu já disse em outras mensagens, Deus vai levantar pessoas para lhe ajudar, mas nem todos vão até o final com você. É você que vai até o final. Sou eu que vou até o final. Cada um dará conta de si, mas vai até o final. O apóstolo Paulo tem boas referências, ele dá vários ensinos para a gente que estamos nessa caminhada. Mas Paulo, ele diz: mas que Deus não tome isso como juízo, para que Deus não condene, para que Deus não venha julgar por causa disso. Não, de maneira nenhuma, não. Versículo 17, ele diz: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. A convicção de Paulo: por todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. Se a gente prestar atenção, Paulo no começo ele diz: todos me desampararam, me deixaram só na minha primeira defesa. Quando Paulo ele olha para dentro dele, ele sabia que ele tinha argumentos, ele era um homem bem estudado, mas ele sentia falta de uma pessoa ali próxima a ele, nem que seja ele topar na mão e não se sentir sozinho, humanamente falando. Isso é uma realidade que todos nós iremos um dia passar. Não tem para onde correr. Seja ele rei, seja ele presidente, seja ele um déspota,
seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele quem for, vai passar por essa fase. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não passou ainda, mas você vai passar. Jesus passou. Muitos homens de Deus passou, muitas mulheres de Deus passou. Agora a diferença está no versículo 17, que Paulo fala assim: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. Ou seja, Paulo sentia a presença de Deus em naufrágio. Paulo sentia a presença de Deus nos cárceres. Deus sentia, ouvia várias manifestações de Deus na vida dele. Mas ele sentia falta, literalmente, de uma pessoa para o acompanhar. Uma pessoa humana. Para você ver que eu preciso de você e você de mim. E ambos precisamos um dos outros. Não precisa, amados, em Cristo Jesus, tá com esse negocinho de puxar tapete de ninguém. Não precisa. Pra quê, meu irmão? Você precisa dessa pessoa. Uma coisa eu lhe digo, ó, pastor precisa de ovelha, ovelha precisa de pastor, pastor precisa de presbítero, presbítero precisa de pastor, presbítero precisa de diácono, e diácono precisa de presbítero, e assim sucessivamente. Agora eu não sei por que anda esse zum nas congregações. Para que isso? Todos nós precisamos um dos outros. É pura bobagem, amados. É pura bobagem. É uma disputa, irmão, de quem prega melhor, de quem tem uma boa oratória, de quem ora melhor. Meu pai, meu Deus, vamos parar com isso. Isso é meninice. É pura meninice. Glória a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que o Senhor me deu forças. E ele mesmo disse: eu fui livrado da boca dos leões. Mas quem livrou ele da boca dos leões foi o Senhor, que foi até com ele até o final. Ou seja, você já deve ter pegado aí a mensagem. Você pastora, você pastor, você diácono, presbítero, evangelista, seja lá quem for você, quem vai até o final com você não é o seu amigo da esquerda nem da direita, nem a sua esposa. Ela vai até certo meio, mas Deus recolhe ela, ou recolhe você, e ambos, ou um ou outro, vai passar sozinho. E quem vai com você até o final é o mesmo Deus que foi com o final com Paulo, com Elias, com Josué, com Jeremias, com Isaías, com Moisés, com Caleb, com Josué e muitos outros. É o nosso Deus, o Deus do começo do mundo até agora. É Ele que vai conosco até o final. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel e diz que seja todo homem mentiroso e o verdadeiro. Deus é fiel. A Bíblia é bem clara que Paulo, ele se sentiu só. Ele se sentiu só humanamente. É verdade. No livro de Salmos, versículo 38 e versículo 11, está escrito assim: os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Veja só você. Salmos 38, 11. Está escrito assim: os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Veja o momento em que chega uma hora em que você é desamparado. E isso abrange qualquer setor da vida humana. Seja você um advogado, como eu falei há pouco instante, seja você quem for, um policial, seja lá o que for, um delegado, uma doutora, um médico, ou um juiz, um advogado, seja quem for. Quando chega nessas horas, você não tem ninguém. Porque chega uma hora em que você está numa cama de um leito, e chega a hora da madrugada, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, só um enfermeiro. E até o enfermeiro sai. E você olha para um canto e para o outro, meu Deus, e se encontra sozinha.
e se encontra só. Mas eu digo a você uma coisa. Deus, Ele continua do seu lado. Ele não lhe desampara de maneira alguma. Por mais que você se sinta só, por mais que você olhe para um lado, as lágrimas caem no seu rosto. Assim aconteceu com Paulo. Eu digo a você uma coisa. Paulo tinha convicção e ele dizia: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. Isso é convicção. Na hora de uma enfermidade, na hora de uma chaga, é nessas horas que você se encontra só. Isso é uma delas. Você pode estar até rodeado de pessoas, de familiares, de amigos, quando você tem muito dinheiro. Até não pode até nem ter muito dinheiro, mas tem conhecidos. Mas cuidado. Eu, você, quem não passou, mas vai passar. A fase da solidão. Essa é uma realidade. Mas não se esqueça de uma coisa. Assim como Deus estava na vida de Paulo, Deus ele vai estar na sua também. Ele vai lhe proteger, Ele vai estar lhe guardando. Ele vai estar botando você à prova. Para que você aguente aqui no coração. Para ver se você de fato mesmo é um cidadão do céu. Porque o nosso Jesus ele foi provado em todas as áreas. Você vai ser provado também, meu irmão, minha irmã. Você missionário, você pastor. Eu digo a você uma coisa. Grande é a vitória. Tem um louvor de Esteve Jacinto que ele diz: valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Glória a Deus. Vale a pena, amado, vale a pena. Na hora da enfermidade, você encontra a solidão. A Bíblia, no Salmo 102, ela dá uma referência, no 102, versículo 7, ela nos dá uma referência, mais ou menos como seja. Ela exemplifica a vida de um pássaro, de um pardal. Eu sou como um pardal solitário em um telhado. O pardal ele sobe no telhado, ele olha para um lado, olha para o outro e não vê mais ninguém. E tem deles que chega no telhado, fica ali, levanta voo sem encontrar ninguém e sai voando a deriva sem ver ninguém. Solitário. Solidão. A Bíblia ainda diz que lá no livro de João, preste bem atenção, livro de João, capítulo 16 e versículo 32. Mas vem a hora, glória a Deus, mas vem a hora, e já chegou em que serei dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, Jesus falando, vós me deixareis só. Eita glória, é verdade. Mas não, o próprio Jesus dizendo, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 32. Jesus diz, todos me deixarão, vão todos para a sua casa. Vão para lá, vão todos, vão deixar só. Mas não tem nada não. Eu não estou só, Jesus falando. O meu Pai está comigo. Oh glória, aleluia. Meu Pai está comigo. Paulo falou a mesma coisa. Todos me desampararam. Mas Deus está comigo. Glórias a Deus. Amados, quando você tem a convicção que Deus está com você, você pode estar enfermo, o coração pode estar, o relógio pode estar daquele jeito, mas eu digo a você uma coisa, você sorri, você pula, você salta, você pode estar preso, mas você sente a presença dele perto de você, ele vai com você até o final, mesmo que alguém olhe para você e diga, ele não vai até o fim, ele vai parar. Mas vão se enganar porque Deus ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia.
ainda que venham desamparar. Lembra de José? Jogaram José numa cova, venderam José. José ficou só com pessoas estranhas. José dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E vai ser com você também. E é com você. Glória a Deus, eu tenho certeza disso. Agora, com tudo isso que se acontece na vida do ser humano, vem o desânimo. Para a gente que está na obra, quando a gente vê que está só, vem o desânimo. Esse desânimo ele veio para Josué, ele veio para Jó, ele veio para Davi, ele veio para Jeremias. Uma certa vez, quando foi passar pelo Jordão, quando Josué olhou e viu o Jordão, a Bíblia diz lá no Josué, capítulo 7, versículo 7. É bem claro que Josué ele fez um tipo de questionamento com o Senhor. Vamos ler um pouco? Glória a Deus. Para nós entregarmos nas mãos dos amorreus. Josué está reclamando porque ele havia, glória a Deus, passado o Jordão. Ele havia passado o Jordão e agora ele estava temeroso. Josué 7:7. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre Josué. Está escrito assim. Exclamou então Josué ao Eterno: Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. E isso foi um desânimo. Desânimo que afeta qualquer um de ministério. Eu ouvi uma palavra hoje do pastor presidente lá da Madureira. Ele falou, que disse que a pior coisa que existe no mundo é a ingratidão. E de fato é. Quem se lembra daquele filme Coração Valente? Se lembra? Aquela luta lá da Escócia, aquelas bandas de lá. Quando Mel Gibson, ele fazendo aquele papel bonito, maravilhoso, brilhante, gostei muito. Quando ele pelejou, ele entrou em contato com seus amigos naquela peleja toda, com seus soldados, com seus companheiros. E quando chegou na hora da peleja, um bando veio ajudar ele, o outro bando veio ajudar ele. Quando ele estava vencendo, o rei inimigo veio avante com tudo. E quando os outros amigos dele olhou, voltaram para trás, porque eles tinham feito um acordo com o outro rei. E quando ele viu aquilo, ele caiu de joelho, caiu por terra, e ali ele morreu. Porque o que matou naquela cena daquele filme Coração Valente não foi o carrasco, foi os amigos que os abandonaram. Ingratidão. Amados, isso é um choque. É um choque. A ingratidão é um choque. E dá desânimo. Jó, a Bíblia é bem clara no livro de Jó, capítulo 10, versículo 1. Ele diz: falarei na amargura da minha alma. Jó estava amargurado também, a mesma coisa. Que não tinha ninguém a quem ele recorrer. Sofrimento, dor, perca. Jó estava amargurado. Homens que essa terra, por mais que esses homens hoje da terra pudessem fazer, essa terra não era digna. Essa terra não é digna de receber eles. Mas Deus enviou eles aqui. Glória a Deus. Jeremias, ele se queixa, ele diz que ele era homem de contenda e rixas. Que ele via muitas coisas acontecendo em Jerusalém. E isso dá desânimo também. Essa é a verdade. Mas, amados, eu digo a você uma coisa. Nós não estamos sozinhos. Ainda que venha desânimo, ainda que venha tristeza, ainda que nos abandone, nós não estamos sozinhos. Paulo, ele bem falou: o Senhor estava comigo. Jesus disse: meu Pai está comigo. Agora, o mais maravilhoso de tudo isso que eu acabei de falar, oh glória,
é que não só é o Pai que está conosco. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos cuida nos mínimos detalhes, glória a Deus, em todos os detalhes. Nós somos privilegiados aqui nessa terra, nós somos acompanhados, nós somos monitorados pelo céu, aleluia. É verdade o que eu estou dizendo. Nós somos monitorados pelo céu da glória. Nós somos monitorados pelo Deus que tudo pode, pelo Deus do impossível, pelo Deus que tudo faz. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Eu vou fechar a Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 16, em versículo 7, que a nossa irmã Agar, ela saiu de casa porque Abraão tinha mandado ela embora, porque o Senhor tinha dito: Abraão, não discuta com Sara. Se ela mandar, se ela disser que é para Agar ir embora, sair de casa, deixa ela resolver o assunto. Abraão escuta isso do próprio Deus. Ele chega em casa, dá pão e água a Agar e manda o menino para o deserto. Quando chega no deserto, acaba o pão, acaba a água. Agar olha para um lado e para o outro. Só está ela e o menino. Bate a solidão. Não tem o marido dela que ela possa contar. Não tem mais vizinho nem conhecidas. Ela era do Egito, não tinha conhecidos mais. Quando ela olhou para um lado e para o outro, ela viu que a água acabou, o pão acabou. Quando ela olhou para a criança, ela viu que a criança estava chorando. Glória a Deus. E ela, com o coração de mãe, ela não queria ver o filho morrer. Ela sai, mas quando ela chega mais à frente, glória a Deus, aleluia. Eu disse a você que nós somos monitorados pelo céu. A Bíblia diz que um anjo vem do céu, chega para Agar e disse: Agar, Deus ouviu o choro do menino. E a Bíblia diz que Agar voltou e tinha uma fonte e ela deu de beber ao menino. E Deus deu um livramento no deserto àquelas duas almas que estavam ali. Quem foi que chegou até ela? A Bíblia diz que o anjo, a Bíblia diz bem assim, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 7, e tendo achado o anjo Agar, ou seja, Deus envia anjo para lhe procurar. É verdade, mas eu digo a você uma coisa, amados irmãos em Cristo Jesus, hoje nas igrejas pentecostal, não as pequenininhas, as pequenininhas não, as igrejas pequenininhas de bairro, oxe, fala tanto em anjo que enjoa, mas as grandes, não fala mais, porque diz ele que está idolatrando os anjos, que nada, irmão. Primeiro, o anjo não recebe adoração de maneira nenhuma. Por mais que a gente fale que anjo fez isso, eles não recebem adoração. Está lá escrito no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 14, que não são porventura todos eles anjos ministradores. Não são eles? E Deus faz dos seus anjos ventos, labaredas e fogo. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: de hoje em diante vocês vereis os anjos de Deus descendo e subindo. Jacó, quando dormiu lá, ele em sonho, ele viu uma escada, e a escada ia para o céu, e os anjos desciam e subiam. Aleluia. O anjo veio e deu vitória a Agar. Mas o anjo só veio porque o nosso Deus, o anjo foi bem claro. Deus ouviu o choro do menino e enviou o anjo. Gênesis capítulo 19, versículo 16 também, é uma história que eu e você nós sabemos muito bem. A Bíblia diz que Abraão e Ló eram pastores, e aconteceu um certo dia que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Ambos, Abraão olha para Ló e diz: Ló, não convém que a gente brigue, nós somos irmãos. Porém, está aqui toda essa campina, escolha para onde você quiser ir. Ló, ele olha para as relvas, o lugar mais verde, e escolhe aquele lugar. Bem próximo a Sodoma e Gomorra. Passado certo tempo,
O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu irei destruir. Abraão entra em cena, clamando a Deus. E chega para ele e diz: Senhor, se tiver 10, ou 40, ou 50, ou 20, ou 5, por amor de Deus, o Senhor vai destruir? O Senhor disse: não, se tiver, pode trazer. A Bíblia diz que o Senhor enviou 2 anjos lá em Sodoma. A Bíblia diz que os anjos entraram lá dentro e avisaram a Ló e as suas filhas. E no outro dia, a Bíblia diz que antes da destruição, oh maravilha, glória a Deus, antes da destruição, a Bíblia diz que os anjos pegaram pela mão, ou seja, pelos braços de Ló, pelos braços das filhas dele, e disse: vamos sair daqui agora. Arrancaram eles dali. Dá a entender alguma coisa, meus irmãos? Arrancaram eles dali. Eu digo a você uma coisa, amados. O arrebatamento da igreja vai ser exatamente assim. Os anjos de Deus vão arrancar a igreja, vai ser um tocar da trombeta. O próprio Jesus falou que os anjos é que vai separar o joio do trigo. Aleluia. Se você for analisar esse texto, você vai ver que foi os anjos. Está lá escrito, pode lá ler. Gênesis capítulo 19, versículo 16. Você pode ver que não foi Ló que saiu. Foi os anjos que, pegou no braço deles. Na família. Eu digo a você uma coisa. Essa mensagem não vai dar para terminar agora, mas eu vou gravar.